A seguir, IIGD Irajá. Lamentavelmente, muitas pessoas que se convertem ou não chegam a se converter, porque a conversão, a palavra já diz tudo, não é? Conversão, ou seja, volta à presença de Deus, uma mudança de rumo completa. Mas é lamentável, irmãos, que há pessoas que se convertam ou pensam que se converteram e passem a seguir um caminho religioso e não sirvam a Deus. Cada palavra da Bíblia Sagrada é preciosíssima. E nós temos o privilégio de entendermos o que Deus fala. Cada palavra da boca de Deus é preciosa em extremo, porque não é palavra de homem, não é palavra de mulher, é palavra do Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso. E as pessoas se perdem, irmãos. Assim como muitos se perdem no mundo pelas amizades, por andarem em grupos, por seguirem a multidão, muitos se perdem dentro da própria igreja. Infelizmente. Eu não estou dizendo que todo cristão seja facilmente influenciável. Mas infelizmente, irmãos, muitas pessoas se perdem e deixam a missão que Jesus dá para seguir o curso daquilo que escutam ou daquilo que vem pelos caminhos em que andam. Nós vimos há um tempo atrás, Deus tira cada um do meio da multidão e Ele tira para si. Você sabe disso, eu sei, que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Estamos falando de modo pessoal. Deus tem um plano na vida de cada um. Mas a base da vida é a mesma, é a palavra. Tudo é na palavra de Deus, tudo. Agora Deus chama uns para pregar, chama outros para o mundo empresarial, para investir. Tem o solteiro, tem a solteira que não pretende casar, não tem vontade, mas a missão é viver em santidade, viver para Deus. Tem o casado, tem a casada, que vai viver para Deus e vai viver para a sua família. Agora, irmãos, que cada um cumpra a sua missão. Por quê, pastora? Porque as pessoas seguem, irmãos, as multidões. E muitos que conhecem a Jesus seguem também muitas outras coisas ou outras pessoas. E esquecem que a prestação de contas será o quê? Pessoal. Cada um dará conta da sua vida. Deus investiu talentos em cada um de vocês sabem disso. Deus tem um propósito na vida de cada um. E quando Deus chama e tira do mundo, aqueles que seguem de verdade, irmão, se tornam discípulos de Jesus. E o discípulo, ele tem uma missão: servir a Deus e fazer o bem ao seu próximo. Essa é a missão da vida. Mas o mundo não sabe. Muitos até dizem que nem creem em Deus. Compromisso com Deus. Compromisso com Deus. Deus, quando chama, quando tira do mundo, irmãos, Ele faz um investimento. E o investimento não é pequeno. Ele não chama para que a pessoa permaneça como ela estava. Ele não chama o pecador para que ele continue no pecado. Ele não chama o doente para continuar doente. Ele não chama o fracassado para continuar fracassado. Nos 4 evangelhos você vê Jesus trabalhando, ensinando, curando, libertando e levantando discípulos. Jesus ensinava as multidões, falava muito por parábolas, usava os sentidos figurados, ele usava uma linguagem figurativa,
ilustrativa. E quando ele terminava curando, libertando, aqueles que comeram os pãezinhos e os peixes multiplicados, pezinho no caminho, vamos embora para casa. Os discípulos não. Os discípulos iam atrás de Jesus, seguiam a Jesus e perguntavam as coisas. Eles queriam entender de verdade. Eles sabiam o quanto o ser humano é enganado pelo diabo. E então, eles iam atrás de Jesus e perguntavam: Senhor, como é que é isso? Que parábola é essa? O que o Senhor falou com essa multidão? Nós não entendemos. A multidão não entendeu também, mas foi embora. Sabe o que Jesus disse? Vocês vão entender perfeitamente porque eu vou explicar. Enquanto o cristão, irmãos, não aprender a valorizar a presença de Deus, as coisas espirituais, ele vai andar com a massa, vai andar com a multidão. Hoje, muita gente boa que é de Jesus vai deixar de participar de culto, porque muitos não gostam de acordar cedo. E tem aquele culto religioso daquele horário, que não mudam por nada dessa vida. E então o horário do jogo tomou o horário do culto, e a pessoa faz a troca, ela faz a escolha dela. E é interessante, impressionante, que normalmente pessoas assim, cristãos dessa natureza, relaxada, negligente, são os que mais berram, são os que mais gritam nos louvores, são os mais eufóricos e, em regra, são muito de aparência religiosa. E é por isso que Deus procura dentro do coração o verdadeiro cristão, e depois Ele atenta para o verdadeiro adorador. Irmãos, são coisas simples que nós vamos ouvir aqui hoje. Porque Jesus é simples, mas a vida é Cristo. Sem Ele não há vida. Quando Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 15, no finalzinho do versículo 5, não mexa na sua Bíblia, se você quiser anote. Mas a maioria aqui que faz estudo bíblico às quartas-feiras conhece muito bem. Fala da parábola da videira verdadeira. Jesus diz claramente: porque sem mim nada podereis fazer. O pecador não sabe. E que o pecador não saiba, se entende. Mas o cristão, irmãos, que tem uma Bíblia, o ar que respiramos, quem fez? A palavra de Deus. Quem é a palavra? Jesus. Então quem criou o ar? Jesus. O pecador sabe, mas você sabe. Você sabe, o pecador não sabe. Ele não sabe, o pecador não sabe, enquanto ele não encontra Jesus, ele não abre o entendimento para a palavra, ele não sabe que tudo nele pertence a Jesus. O ar que ele respira foi Jesus quem criou, foi criado pela palavra. A água potável que a gente bebe, água potável, H2O. O que você bebe para saciar sua sede, quem criou? Jesus. Então o pecador não sabe que sem Jesus ele não respira, sem Jesus ele não vive, porque ninguém vive sem água. Quem foi que lançou na terra as sementes para que elas produzissem as suas ervas, suas árvores e seus frutos? Jesus, a palavra. A comida que vai para a mesa do cristão, vai para a mesa do pecador, da mesma forma. Mas o pecador não sabe
que foi Jesus quem criou o que ele está comendo. Então ele é dependente de Jesus em tudo. E então Jesus vem e diz: sem mim nada podereis fazer. As pessoas não entendem. Aí se convertem, se tornam discípulos. Agora vem um conhecimento muito maior, vem um conhecimento muito mais profundo. Por quê? Porque o diabo é atuante neste mundo. Satanás dia e noite, de dia e de noite, ele especula cada morador da terra, a ver como ele consegue invadir aquela vida, como ele consegue destruir. Como é que ele consegue, como ele vai conseguir dominar um corpo e encher com uma enfermidade até levar à morte. Mas ele quer fazer agonizar, ele quer fazer sofrer. Satanás tem prazer, irmãos, em ver o ser humano sofrer. Eu lembro de uma senhora que eu recebi há muitos anos atrás, mais de 20 anos. Eu recebi uma senhora cujos dedos das mãos e dos pés entortaram todos por uma enfermidade. Eram tão tortos que os dedos eram para o lado e para baixo. Ela não conseguia fechar as mãos, ela não conseguia vestir a própria roupa, ela andava com dificuldade, muita dificuldade, sempre amparada por alguém. E ela chegou, após ter feito 8 cirurgias num olho e no outro 7. Pasmem, 8 num olho e 7 no outro. E o resultado de tantas cirurgias foi a cegueira. Então ela chegou à nossa igreja cega, dos 2 olhos. Chegou à nossa igreja andando, segurando em 2 pessoas, uma de um lado, outra do outro, arrastando-a. Mas ela ouvia bem, ela ouvia muito bem. Uma audição acuradíssima. E ela pedia que a colocassem bem à frente. Ela gostava de sentar no primeiro banco, era banco de madeira, ela gostava de sentar ali. E era impressionante como ela curvava a cabeça e ficava assim, como que esticando a cabeça para o lado onde a caixa emitia o som. Até um certo dia em que eu preguei sobre o cego de Jericó. E naquele momento, ela deu um grito e o demônio manifestou. O demônio estava escondido. Ela era recém-chegada. E o demônio disse: a última coisa que eu queria era que ela ouvisse isso. Eu não quero que ela aprenda nada, porque ela não sabe nada. E como eu gosto, porque eu jogo dores no corpo todo dela, o demônio rava na igreja. E eu não vou sair daqui. Ela havia servido aos espíritos por 45 anos. 45 anos. 8 cirurgias no olho, 7 no outro. Artrose, artrite, osteoporose, os ossos todos devorados. E o demônio gritava e falava de uma forma, eu não tenho como esquecer. Ah, como eu gosto quando ela geme de dores a noite toda. Pedi a Jesus, fiz o trabalho de libertação e ela saiu da igreja sem dor nenhuma, mas os dedos continuavam tortos.
E ela continuava cega e continuava ali com o ouvido esticado, a cabeça inclinada, procurando. E aí, eu pedi que a família que a trazia a trouxesse um dia no intervalo de cultos para que a gente pudesse conversar um pouquinho, porque ela era trazida por uma família que chegava, trazia e levava logo de volta. E numa tarde, eu pedi para ela contar toda a história dela. E só tinha sofrimentos. E o que me impressionava, até aquele dia em que ela ficou liberta das dores, curada das dores, que as dores saíram, o demônio berrou. Com todo aquele sofrimento, ela disse, ela já veio convertida. Ela disse, no dia que eu encontrei Jesus, eu encontrei o céu. E eu pensei dentro de mim, meu Deus, continuou doente, cheia de dores, cega. E aprendeu a amar a Jesus. Que amor lindo ela tinha a Jesus. Mas faltava entendimento. Só que o que eu não sabia, aquela pregação sobre o cego Bartimeu, cego de Jericó, à beira do caminho, entrou dentro dela e ela ficou remoendo aquilo. E ela ficou remoendo aquilo. Um pouquinho mais de tempo e ela foi entendendo a palavra e os ossos foram voltando. Não voltaram 100%, mas ela já tomava o banho sozinha, já se cuidava sozinha, já penteava os cabelinhos dela sozinha. Tem gente aqui que lembra disso. Obreiros, Maísa do Louvor. Ela já cuidava dos cabelinhos sozinha, tomava o banho sozinha. Irmãos, me fascinava a alegria dela de chegar na igreja. Continuava cega, mas eu não sabia que a mensagem do Bartimeu estava trabalhando dentro dela. Uma certa tarde, ela chegava, era trazida para o culto da noite, porque a família que a trazia trabalhava. Chegava do trabalho, ia pegar com carinho a vizinha, trazia. Eu fui para a porta da igreja recepcioná-la. E naquele dia foi a surpresa. Quando o carro parou em frente à porta, e a família foi tirá-la, ela já estava levantando sozinha, ela já estava de pé, olhou para a porta, e eu falei, Dona Odete, e ela, meu Deus, é a minha pastora, e ela é tão baixinha. Ela estava enxergando. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra que ela ouviu, ela ficou remoendo dentro dela. Ela disse, aquela pregação não saiu de dentro de mim. Só que chegou o momento em que Deus operou. Às vezes as pessoas não compreendem isso, irmãos. Se a pessoa participa de um culto, o milagre não aconteceu, não vai mais acontecer. E assim também muitos outros fazem. Sabe em que sentidos? Em todos. Houve uma pregação que deve abandonar isso, aquilo. E a pessoa fica remoendo, demorando, se arrastando. E a pessoa precisa tomar uma atitude de fé. E a pessoa não busca na palavra. Ela não fortifica o que ela tem recebido. Eu até hoje lembro, irmãos, eu lembro dessa senhora com muito carinho, pela dedicação dela e o amor que ela teve a Jesus. Ela não tinha um filho na presença de Deus. 11 filhos. Ela não tinha um salvo. Quando essa família começou a trazê-la no dia da família, irmãos, vocês tinham que ver a alegria do coração dela. Ela sempre pedia, eles não tinham a possibilidade. Que alegria ela ficava. E aí, ela dizia sempre, para todos os membros da igreja que a cumprimentavam, ela dizia, Atos 16, 31 vai se cumprir na minha vida. Minha família vai ser salva.
E eu olhava e dizia: Senhor, ajuda, Senhor, porque essa fé é bonita, mas é sério demais. Eu olhava, eu dizia: Senhor, são 11 filhos, nenhum tem Jesus. E lá vinha ela com todos os nomes escritos de filhos e netos. E colocava aquele papelzinho no altar e dizia: Jesus, Atos 16, 31. Jesus, Atos 16, 31. Irmãos, ela estava idosinha e partiu. E não tinha um filho convertido. Anos se passaram. Hoje, todos são de Jesus. Sabe por quê? Você pode esquecer de alguém. Fala para o teu irmão: Deus não esquece. De coração, até hoje eu falo com muito carinho dessa ovelhinha, porque me impressionou a dedicação que ela teve na forma de ouvir. Chegou cega. O sonho dela era ler a Bíblia. O sonho dela é estar todos os dias na igreja. Como ela disse para mim naquela tarde, ela disse: pastora, eu servi 45 anos aos Espíritos com toda a devoção, com todas as minhas forças da juventude. Tudo que eu tive foi para eles, tudo. E como foi que eu cheguei para Jesus? Ela disse: doente, acabada, sofrida, cheia de dores. Eram dores horríveis dia e noite, cega. Pastora, hoje eu não sinto dores. Hoje eu estou enxergando, eu posso ver. Ela disse: olha o que Jesus fez por mim. E hoje eu estou com uma idade avançada, eu não posso fazer praticamente nada por Ele. E me impressionava, irmãos, o amor que ela tinha a Jesus. Naquele tempo, nós fazíamos um trabalho de correspondência do patrocinador. Então o jornalzinho era envelopado dentro de um envelope plástico para ir para o correio. E nós fazíamos isso nos intervalos de cultos. Era uma alegria. Alguns obreiros e alguns membros assim. Tem alguns aqui que participaram. Quer ver? Quem participou? Assim, vai ter correspondência. Ó, faz assim. Ó. Olha que bonito. Tá vendo? O que aconteceu? Quando ela soube que nós fazíamos esse trabalho para Jesus, pastora, eu já posso mexer minhas mãos. Eu já seguro o peixe, já me cuido. Eu não posso fazer? Claro que pode. Lembram? É verdade o que eu estou falando? E ela fez correspondência. Vocês tinham que ver a alegria de servir a Deus. Que alegria. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.